vamos agradecer por mais esta oportunidade de ouvirmos sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Que Jesus e nossos amigos espirituais nos envolvam com paz, para que possamos assimilar os seus ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores e mantermos a paz e a esperança em nossos corações. E que possamos deixar que o amor e a bondade se manifeste através dos nossos olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão e ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou de condenação tolde a beleza de nossa vida, que a nossa fisionomia irradie contentamento e felicidade de tal forma que todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós possam ser contaminadas com o nosso otimismo. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro virtual promovido pela nossa Santa Casa, Pronto Socorro Espiritual, Pais e Filhos. Que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos fazer uma pequena palestra falando a respeito da mudança. Mudar é modificar, é alterar. Na verdade, toda mudança ela traz uma transformação. Então, mudar é buscar a nossa transformação, desejar a nossa transformação. E no Evangelho a gente vai ter, no Evangelho de Jesus, nós vamos ter várias passagens, várias instruções, várias informações com relação à questão da mudança. Nossa vida é uma vida complicada, nós passamos por situações muitas vezes difíceis, de difícil explicação, de difícil enfrentamento, mas nós precisamos nos equilibrar, buscar a paciência, buscar a paz, para que a gente possa, ou só ou em conjunto, fazer as nossas mudanças. Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi a lei do amor, o ato do amor. E Jesus nos diz que amar é servir, e servir nos leva à caridade. Por isso que ele diz que veio para servir e não para ser servido. Jesus foi talvez o maior exemplo que nós tivemos em nossas vidas, na história do planeta Terra. E quando ele veio, ele curou, pregou, explicou, consolou, enfim, ele mudou a vida de quem conseguiu compreender a sua palavra, compreender o seu sentimento, a forma que ele trazia de ensinamento para todos nós. Nós precisamos na vida servir, como disse Jesus, e ajudar. Quem estiver um pouquinho mais à frente pode voltar, dar a mão e buscar, trazer aquele que está um pouco atrás, para que sim possamos, com certeza, seguir juntos o nosso caminho. Somos todos iguais de um ponto de vista que somos filhos de um mesmo Pai, de Deus Criador. Mas nós somos diferentes, pois nós somos únicos, nós somos unidades, seres originais. Mas nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos uns dos outros para que nós consigamos efetivar as nossas mudanças. Nessa jornada da vida, sempre uns vão demorar mais do que os outros. Às vezes nós nos distraímos com algo que acontece no caminho. Às vezes nós estancamos, paramos. Muitas vezes seguimos também caminhos contrários. Vem a dor e corrige as nossas rotas. Nós vamos encontrar nesse percurso, nessa peregrinação da vida, muitos que seguem tristes, angustiados, mas também nós encontramos aqueles que seguem serenos, com esperança, com alegria,
qual que vai ser a nossa forma de fazer esse caminho? Qual vai ser a forma de seguir essa trajetória, essa direção? Nós aprendemos pelas palavras, pelos atos, pelos pensamentos, pelas experiências e também nós aprendemos pelo exemplo, por aquilo que o outro pode trazer para nós através de algo que seja positivo. Há muito tempo atrás, na Inglaterra, lá pelo ano de 1300, existiu um monge beneditino e o nome dele era Beda. E ele deixou uma reflexão muito importante, simples, mas importante, que nós podemos trazer para discutir agora nesse momento. Ele diz que para que a gente possa buscar o melhor de nós e aí sim sair ao encontro da felicidade, nós precisamos nortear 3 valores ou 3 princípios. Um ele vai chamar de generosidade, o outro ele vai chamar de honestidade e o terceiro ele vai chamar de humildade. Então ele diz que nós podemos ensinar o que se sabe. E isso é generosidade. Nós podemos praticar o que se ensina. É uma virtude muito importante também. E quando nós não conhecemos algo, nós temos que perguntar o que nós não conhecemos, ou seja, o que se ignora. Ter humildade para dizer que eu não sei e eu preciso conhecer. Nós, nessa breve palestra, nós vamos conhecer 4 histórias. 4 histórias de pessoas que, ao conhecer Jesus, ao entender a mensagem de Jesus, compreender os sentimentos, as palavras de Jesus e também as instruções divinas, transformaram suas vidas, fizeram mudanças em suas vidas, auxiliando ao próximo, vivendo e respirando sempre esses ensinamentos maravilhosos de Jesus e esses ensinamentos divinos. Então nós vamos falar de Zaqueu, de Madalena, de Paulo de Tarso e de Agostinho. Vão ser essas 4 figuras, essas 4 pessoas que estão inseridas no Evangelho, das quais nós vamos falar a respeito. Começando com Zaqueu. Existiam 2 classes de cobrança de impostos durante o domínio de Roma ao Estado de Israel. A primeira, no Evangelho, a gente encontra, no Evangelho segundo o Espiritismo, eram os portageiros, ou seja, aqueles cobradores de baixa categoria que cobravam nas entradas das cidades, nas pontes, ou seja, aqueles que eram responsáveis pelos pedágios, pela passagem dos viajantes, dos comerciantes, pelaquela terra, pelaquela cidade. A segunda era dos publicanos, ou seja, aqueles que cobravam diretamente impostos de quem produzia, de quem trabalhava para Roma. Zaqueu, ele era um publicano. Seus patrícios, seus conterrâneos, não gostavam dele. Apesar dele ser uma pessoa muito rica, eles não gostavam, porque o imposto naquela época ele era muito caro. E realmente as pessoas se sentiam extorquidas. E Zaqueu, como chefe dos cobradores de impostos de Jericó, ele também passou a ser uma pessoa extremamente rica, né? fazendo todo esse prejuízo aí para os seus conterrâneos. Muito bem. Conta-se que no Evangelho de Mateus, conta-se que Jesus estava com sua comitiva passando pela cidade de Jericó. E aí a multidão se aglomera para poder ver Jesus, para poder sentir a passagem do Mestre. E Zaqueu sente algo interno, um desejo de estar com Jesus, mas Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura, era pequeno. Então ele sobe em um coqueiro, ele sobe em uma árvore e fica em cima dessa árvore aguardando a passagem de Jesus.
Acontece que quando Jesus chega próximo desse local onde Zaqueu está, Zaqueu olha para Jesus, Jesus olha para Zaqueu e convida Zaqueu a descer da árvore e diz a ele que estará com ele aquela noite na casa de Zaqueu. A multidão fica achando aquela situação muito ruim, porque eles não gostavam de Zaqueu, a maioria das pessoas não gostava de Zaqueu, e vendo o convite de Jesus, não compreendem o que Jesus deseja com esse convite. Mas Zaqueu desce, aceita o convite, fica muito feliz, e após o encontro com Jesus, ele resolve doar a metade da sua fortuna a todos os pobres daquela cidade e ressarcir até em 4 vezes todos aqueles que ele havia prejudicado. Dessa forma, Zaqueu sente a potência do amor ao próximo que estava alojado no seu coração, floresce, e aí Zaqueu passa a mudar, a transformar a sua vida de relação com as pessoas que viviam na sua mesma cidade. A segunda figura que nós vamos tratar é Madalena, ou Maria de Magdala, ou Maria Madalena, também uma personagem muito importante, né, naquelas narrativas bíblicas antigas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos itens de 1 a 3, é citado por ele que Jesus andava por aldeias e cidades pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. E que, além de ser acompanhado por 12 apóstolos, que seria uma comitiva mais fixa, né, ele também tem na sua companhia algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos ou de algumas enfermidades. Dentre elas, vem Maria Madalena, que segundo o Evangelho tinha sido curada por 7 demônios. Também outras mulheres integravam a comitiva, como Joana, mulher de Cusa, que era administrador de Herodes, e Susana, que era uma patrícia, uma mulher rica, que também ajudava Jesus na sua peregrinação. Não está claro no Evangelho, mas o que se transpira, né? Madalena era uma mulher de posses, ela tinha recursos financeiros, mas ela tinha adquirido isso muito através de doações de homens ricos que a visitavam. Ela era realmente uma pessoa extremamente bela e ela sofria de um mal interno que a deixava muitas vezes, muitos dias, de cama. Ao que podemos observar, quando se diz que ela era acompanhada por 7 demônios, Madalena sofria por um processo obsessivo muito grande e Jesus, através da sua procura, acaba a curando de sua enfermidade. A partir daí, a partir dessa cura de Jesus, Madalena fica tão grata que ela passa a seguir Jesus. Inclusive, ela vai até os últimos momentos de Jesus no Calvário, pois era uma daquelas mulheres que estavam ao pé da cruz até o último suspiro de Jesus. Em Marcos, no capítulo 16, conta-se que após aquela sexta-feira fatídica, né, após a passagem de Jesus, ele é levado, o seu corpo é levado por uma gruta, e chegado o sábado, Madalena, mais a mãe de Tiago, mais Salomé, compram aromas para poder ungir o corpo de Jesus, que era uma prática que se fazia naquela época. E elas vão na manhã de sábado, muito cedo, caminhando para aquele local, né, onde estava a gruta que havia sido colocado o corpo de Jesus, o sepulcro, e elas vinham discutindo como que elas iriam remover a pedra que seria a porta daquele sepulcro, que era uma pedra pesada e que precisaria de uma força muito maior para que se pudesse tirar, uma força masculina. E aí, discutindo, elas vão conversando e de repente elas chegam até o local, a gruta, e o que elas encontram? A gruta estava aberta, não havia o corpo de Jesus,
E um homem, segundo a narrativa, um homem de branco, informa que Jesus tinha ressuscitado. Ainda em Marcos, ele diz que Jesus apareceu a primeira vez para Madalena. Madalena recebe emocionada aquele primeiro contato com Jesus em espírito e vai dar a notícia para os apóstolos, mas ninguém acreditou nas suas palavras. Mais tarde, Jesus fará o aparecimento para os apóstolos, para que eles possam entender a sua situação atual. Mas fica uma pergunta no ar. Por que Jesus apareceu pela primeira vez para uma mulher? Por que ele apareceu a primeira vez para Maria Madalena? Seguindo, vamos falar agora de Paulo, que é Saulo. Muito importante. Nasceu de pais judeus, na Sicília, na atual Turquia, e ele vai nascer no ano 10 depois de Cristo. Como os pais eles eram cidadãos romanos, então ele herdou esse direito e ele passa a ter uma educação seguindo todos aqueles princípios severos do farisaísmo judeu naquela época. E depois ele aperfeiçoou os seus estudos numa escola em Jerusalém, numa escola de farisaísmo, que Gamaliel era o seu líder, muito famoso na época. Ele era uma pessoa muito culta, ele conhecia o hebraico e o grego, só que ele tinha um ódio a todos aqueles que seguiam Jesus crucificado, a todos aqueles que se reuniam para poder falar a respeito do Jesus crucificado. Ele considerava uma blasfêmia. E aí, o que ele fazia? Ele combatia esses cristãos, ele perseguia, ele os acusava, e a maioria deles era encaminhado para a morte de maneiras muitas vezes muito trágicas, como até o próprio apedrejamento que a lei dos judeus punia quem não cumpria os seus ritos, quem não cumpria os seus direitos. Então, Paulo sempre foi uma pessoa muito dura com relação à questão dos cristãos. Ele tinha um verdadeiro ódio. Mas, nas nossas vidas, muitas situações acontecem para que a gente possa ter uma melhor observação. E aí, numa tarde, indo com uma comitiva para a cidade de Damasco, na Síria, onde ele teve notícias que havia um grupo de cristãos, ele tem a visão de Jesus. Ele logo na entrada, nas portas da cidade de Damasco, ele vê uma luz que vem aos seus olhos e o joga de encontro ao chão. E essa luz mostra para ele, mediunicamente, a imagem de Jesus. E Jesus pergunta a ele: Saulo, por que me persegues? Saulo escuta aquela voz que o embala e pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. A cegueira que Paulo passa a ter a partir daquele momento, a escuridão para a vida, vai ser uma possibilidade de uma mudança para ele. Jesus orienta então a Saulo para que entre na cidade de Damasco. Ele é acompanhado por uma das pessoas que estava na comitiva. E em Damasco ele fica durante 3 dias e 3 noites jejuando, pensando. Depois de 3 dias e 3 noites, Jesus aparece para Ananias e pede a Ananias para que faça a cura de Saulo. Ananias fica apavorado e diz a Jesus: Jesus, como que eu posso curar uma pessoa que veio para nos matar, que não gosta de cristãos, que mata todos os cristãos? Como que eu posso fazer isso? E Jesus diz a ele: se acalme, Saulo. Paulo agora
vai ser uma pessoa diferente. Ele já está passando pelo seu processo de mudança. Então Ananias tem esse contato com Paulo. Depois de um tempo, Paulo se cura dessa cegueira. Ou seja, ele abre os olhos para um mundo novo, para uma vida nova. Muda seu nome, de Saulo para Paulo, e passa a ser o maior divulgador do cristianismo fora de Israel. Vai realizar muitas viagens, funda muitos núcleos no exterior, para os chamados gentios, aqueles que viviam fora das fronteiras de Israel. E ele fica muito famoso também pelas epístolas que ele escreve para as cidades, para os locais onde ele fundou essas igrejas. Ele vai morrer no ano de 67, depois de Cristo, condenado pelo imperador romano da época, mas ele deixa um legado maravilhoso para nós, para o mundo. Só uma frase que eu retirei para a gente pontuar aqui com relação a Paulo. Ele diz assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E com esse pensamento, com esse olhar novo sobre a vida que se abriu para ele pela boa nova, por esse encontro com Jesus, ele sai da escuridão e abre os olhos para o sol. Ele abre os olhos para a verdadeira vida. Chegamos a Agostinho, ou Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele nasceu 350 anos depois de Jesus, numa cidade do norte da África, onde hoje existe a Argélia. O Santo Agostinho, ele até os 32 anos, ele teve uma vida realmente mundana, uma vida de certa forma devassa, ele vivia em farras. Ele, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, ele tinha uma maneira muito de ver a vida de uma maneira muito fácil, e ele narra no seu livro chamado Confissões toda essa trajetória que ele passou, até que aos 32 anos ele tem a sua conversão. Ele vai fazer também a sua mudança. Mônica, canonizada pela Igreja Católica como Santa Mônica, sua mãe, foi muito importante para a sua vida, porque o tempo todo ela tentou levá-lo para o caminho do cristianismo, porque ela acreditava nele como sendo uma boa pessoa. Ele respeitava muito a sua mãe, mas ele tinha muita dificuldade de aceitar essa mudança que acontece. Então ele narra que no verão de 386 ele estava reunido com Placiano e com mais alguns outros amigos, que ele já frequentava a Igreja Católica vendo as homilias, vendo as passagens bíblicas. Ele já começou a se interessar nessa época por isso. E aí ele acaba escutando uma história sobre um santo, Santo Antão do Deserto, que era um frei que converteu muitas pessoas no deserto, que ajudou a muitos jovens que estavam vivendo vidas dissolutas no deserto. E aí ele conta que depois que ele ouviu aquela narrativa, ele começa a sentir uma vontade de ser diferente, sentindo que algo estava acontecendo com ele. E ele mesmo conta que o que levou ele mesmo a fazer essa mudança foi uma voz infantil melodiosa, que dizia em latim para ele tomar e ler. E aí ele vai entender que o que essa voz estava pedindo era para que ele buscasse os escritos da Bíblia e para que ele pudesse abrir a primeira palavra que ele encontrasse dentro desses escritos. Então ele vai a Placiano e pede a Placiano para poder buscar o Evangelho de Jesus. E aí Agostinho vai abrir na Epístola aos Romanos, num trecho que é conhecido como Transformação dos Crentes. É um trecho de Paulo. E Paulo vai falar como que o Evangelho pode transformar o comportamento daqueles que o seguem. E o trecho, segundo Agostinho, no seu livro Confissões, é esse. Está em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Ele diz: andemos honestamente como de dia,
não em orgias e bebedices, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne, para não atiçar as suas cobiças. Após essa leitura, ele faz uma mudança em sua vida. Ele não era batizado, ele pede para ser batizado. Um tempo depois ele é ordenado padre e em alguns anos ele é nomeado por aclamação do povo como bispo de Hipona, na Argélia, onde ele ficou até a sua morte. Tem muitos escritos importantes de Agostinho. Além desse livro Confissões, ele tem um outro livro chamado Cidade de Deus, onde ele coloca de uma maneira maravilhosa que existem duas cidades, a cidade mundana, onde nós estamos, e a cidade divina, que é a cidade de Deus, que é o local para onde nós vamos nos mudar. Ele dizia também que é necessário crer para compreender e compreender para crer, pois ele falava que a fé ilumina os caminhos da razão e que a compreensão nos confirma essa crença posteriormente. Aí ele já começa a ter um vislumbre da questão tão discutida por nós no Espiritismo, que é a fé raciocinada, que é a fé com razão, que não é a fé apenas por ser fé, mas que está e tem que estar dentro de processos de razão. Ele falou também sobre o autoconhecimento, então ele vai nos dizer, não saia de ti, volta para ti mesmo, a verdade habita no interior do homem. Agostinho está fazendo a afirmação de uma máxima de Jesus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. Ele, posteriormente, vai contribuir com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos também, fazendo parte da equipe do Espírito Verdade, que revelou ao mundo, o Espiritismo através de Allan Kardec. Deixando uma frase de Agostinho, ele diz que a verdadeira medida do amor é não ter medida. O amor, ele é incomensurável. O amor, nós não podemos dar uma forma para ele, porque ele é tudo na nossa vida. Muito bem, então nós temos aí os nossos 4 personagens. Cada um vai mudar a sua história através de Jesus, de modos diferentes. 2 conheceram Jesus na sua breve estadia entre os homens, e outros 2 conheceram Jesus de uma outra maneira. Zaqueu vai representar o materialismo, a ganância, a posse exagerada dos bens, achando que isso é o fim da sua própria vida. Madalena vai representar o sensualismo, a forma equivocada que ela encontrou para procurar conduzir a sua vida. Paulo vai representar o radicalismo religioso, que pode levar a matar em nome de Deus aqueles que não professam a mesma religião. E Agostinho? Agostinho representa o homem mundano, dos prazeres fáceis, da porta larga. Cada um deles, através de Jesus, encontrou um sentido para as suas vidas. Antoine de Saint-Exupéry, um escritor francês, ele fez uma obra infantil, mas que é uma obra adulta. No Pequeno Príncipe, eu busquei 3 frases que o príncipe fala, esse Pequeno Príncipe fala em sua obra, que são muito impactantes e que vão trazer reflexão para nós. Aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Nas nossas relações sempre essa troca, existe essa troca de energia, troca de ideias, troca de pensamentos. O essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração, com o sentimento. E o amor é a única coisa que cresce.
quando se reparte. Não poderia deixar de trazer aqui também a figura amada do nosso querido Chico Xavier, trazendo também esse incentivo para nós, dizendo que é possível fazer um novo fim, né? Fazer uma retomada, fazer a nossa mudança. Chico, que foi tão importante, consolando a milhares de pessoas através das suas cartas, trazendo consolo, trazendo amor, esperança, e principalmente através das suas obras, dos seus livros, trazendo para nós tantos conhecimentos. Portanto, é possível mudar. Isso não é algo impossível. Não é necessário chegar ao fundo do poço para que a gente possa fazer a mudança. O progresso é uma das leis da natureza. É preciso de nossa parte. E aí é que nós entramos. Com coragem, vontade, perseverança, bom ânimo, observação, sacrifício, caridade. E o amor é o remédio. Amar a Deus e aos nossos afetos. Amor estendido aos desafetos. Amor com a família corporal. Amor que se amplia à família espiritual. Amor sem fronteiras como lei universal. Amor como caminho para se religar e se reunir ao Pai. Que tenhamos todos uma excelente noite, um fim de semana maravilhoso e que sejamos sempre instrumentos de Cristo para o melhor, para nós e para quem está próximo de nós. Que assim seja. Vamos fazer as nossas vibrações. Vibramos pelos nossos entes queridos que já nos antecederam e que estão morando no plano espiritual. Vibramos pela paz do mundo, pelos dirigentes da nossa nação. Vibramos por todos os nossos irmãos que contraíram o Covid-19 e partiram para o plano espiritual, sua nova morada. Vibramos também pelos seus familiares. Vibramos pelos hospitais, pelas casas André Luiz, pelos asilos, pelos orfanatos e outros. Vibramos pelo nosso lar, para que haja paz, entendimento e amor. Rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas e, ao tomarmos dela, possamos ficar curados dos nossos males físicos ou espirituais. Que assim seja.